Boa tarde a todos. Sou Malu de Souto. Trabalho na AEUMAC Lauro Machado, de Francisco Morato, São Paulo. Aqui estou para minha segunda palestra. Vou iniciando com Fonte Viva de Chico Xavier. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecerei. Jesus, Mateus 7,16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre Jesus. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, como que nós vamos mostrar se somos bons frutos ou não? Através do Evangelho de Jesus, nos aperfeiçoando cada dia um pouquinho. Só assim poderemos mostrar para o nosso próximo se somos boas árvores com os bons frutos ou não. Mas isso é mais interessante para nós mesmos, né? Porque não precisa mostrar para o próximo. Mostrando para nós mesmos, nós já estamos num bom caminho, seguindo o Evangelho. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência, uma revela as leis do mundo material, e a outra, que é a religião, as leis do mundo moral. Mas uma e outras, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não pode se contradizer. Não tem sentido nenhum a ciência se contradizer com a religião, pois todas as duas são criadas por Deus. E tudo que Deus cria é imutável, né? Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita vê entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nascem a incredulidade e a intolerância. Então, essa contradição é criada pelo homem, né? Porque se nós analisarmos bem a ciência, o que vem ser essa ciência? São as descobertas das doenças, as descobertas dos remédios que nós usamos, enfim, toda a descoberta, né? Tanto em relação à medicina, à tecnologia, a instrumentos, né?
que são usados na medicina, enfim, tudo que faz parte da ciência. E a religião, o que vem ser a religião? A religião é a nossa fé, né? Nós precisamos ter fé. Ter uma fé verdadeira, não uma fé cega. Aqui os tempos são chegados em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes deste ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve se inteirar do elemento espiritual. Então, uma tem que caminhar ao lado da outra, uma complementando a outra, senão não tem sentido uma viver sem a outra. Em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, estas duas forças, se apoiando uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão mútuo apoio. Então é muito importante uma andar junto à outra, né? Porque vai chegar um tempo em que a medicina vai usar as duas juntas para fazer cirurgias, para descobrir um novo remédio, enfim. Há médicos que já estão usando, né, a ciência e a religião para fazer um tratamento, né, de um paciente. Eu já li muito sobre o Paulo César Fructuoso. Ele é um médico oncologista do Rio de Janeiro. Ele já faz esse trabalho. Ele usa a ciência e a religião, vamos falar, o espiritismo, né? Ele usa as duas para fazer as cirurgias. Ele é escritor, já escreveu muito sobre a ciência e a religião, o espiritismo, né? Então ele explica, porque na hora da cirurgia, como ele é médium, o mentor dele, os mentores, né? Ajudam na hora de fazer a cirurgia. Então ele já está utilizando, né, a ciência também junto com o espiritismo. Então isso é muito importante, porque às vezes não, sempre, né? Uma cirurgia bem sucedida é com a ajuda do médium, né? Do mentor espiritual. Como, por exemplo, os nossos médicos, né, que já partiram, sempre eles estão ali ajudando nas cirurgias, né, nos tratamentos médicos. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que se aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem lhe resistir em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral
que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, pode ver, está comprovado. Aqui está falando que as duas já estão andando junto. E é uma verdade, né? Podemos ver, assim, por exemplo, uma pessoa que frequenta um centro espírita, ela vai com um problema, acha que é um problema que o médico pode resolver, e na verdade não é. É um problema que o espiritismo resolve. Às vezes até é um caso da medicina. Às vezes pode ser, mas juntando os dois, rapidamente esse paciente ele é curado. Eu, por exemplo, eu já me curei de vários problemas, juntando a ciência e o espiritismo. Então, essas relações, aliança da ciência e da religião, está em nossa frente. Estamos vendo a todo momento, né? Só precisamos parar um pouquinho e analisar. O espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então somos convidados a parar um pouquinho e observarmos essa tríade, né? Porque são criações do nosso Pai Maior, que está no universo, junto com seu Filho e os nossos amigos espirituais, mandando mensagens, intuições e muita sabedoria para todos nós. Só bastamos pegar um pouquinho do nosso tempo, pegar os livros do Allan Kardec, dos nossos companheiros espíritas. Vamos estudar um pouquinho cada dia, pôr em prática, deixar nossa árvore de bons frutos forte, frutífera, e ajudar o nosso próximo. Primeiro nos ajudar, depois poderemos ajudar nosso próximo. Somos uma árvore frutífera, basta adubarmos com os ensinamentos de Jesus, do nosso Mestre, do nosso Criador e nossos amigos espirituais, para que a ciência, o espiritismo e a filosofia se unam cada vez mais. Formem uma tríade para a humanidade, para que nos ajudem a evoluir cada vez mais, rumo ao infinito, aprendendo dia a dia,
e fazermos a reforma íntima. Para o nosso progresso espiritual, moral. Agora eu vou ler um poema que diz tudo sobre a ciência e a religião. Está resumido em A Evolução dos Seres, do livro Evidências de um Vidente. Poema do Luizinho, um garoto que desencarnou aos 8 anos de idade, há 60 anos. Deus, na sua eternidade, criou com boa e infinita vontade o universo em permanente expansão, acendendo no caos a sua luz, que tudo de verdade produz, para constante evolução. É assim que o Espiritismo, que codificou o cristianismo, a criação da vida explica, mostrando que sóis e planetas têm por destino e metas a evolução dos seres que a lei se aplica, e que nos planetas vão nascendo, morrendo e renascendo, buscando a desejada perfeição, e assim, até dos germens minúsculos, todo segue os ditames da divina criação. E os ensinos bíblicos confirmando, a ciência mesmo cética vai ampliando os humanos conhecimentos, cabendo à ciência fazer a revolução material, o espiritismo a revolução moral, dando força aos divinos mandamentos. Poema de 2010. Então, nesse poema, diz tudo o que eu acabei de explicar sobre a ciência e a religião. Então, esse é um grande ensinamento. É uma árvore de bons frutos. Esses frutos, quais são? A ciência, o espiritismo, o cristianismo, a revolução moral e a perfeição. Tudo se resume em um só, né? A luz para o infinito. Gratidão. Até a próxima.